não está no canal errado. Hoje é dia de falar sobre Clarice Lispector. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é muito especial, não só porque essa que vos fala não é apegada a fluxo de consciência, e hoje eu trago uma autora que é uma das grandes personagens dessa estética literária, desse jeito de escrever, mas também porque é um livro que eu absolutamente amei, se tornou de grande importância na minha vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, esse livro publicado em 1977, no mesmo ano de sua morte, dessa autora brasileira de posse e que tanto se identificou com o nosso país, que eu diria que até mesmo ela foi capaz de observar coisas que às vezes a gente não observa. Tanto que aqui a gente vai ter a história do povo nordestino, uma coisa que acontecia muito naquela época em que o livro foi escrito e acontece nos dias atuais, que é esse processo de migração do povo do norte, do nordeste, que vem aqui para o sudeste porque eles veem uma oportunidade de melhorar a sua vida. Mas começando pelo começo, o grande personagem que surge aos nossos olhos é o Rodrigo, que é um personagem narrador, porque chega certo momento da narrativa que ele vai além dessa incumbência de nos contar a história, e a gente começa a perceber que ele sente cada uma dessas passagens. Então a gente vai ter esse personagem que primeiro surge com o intuito de nos contar a história da Macabéa, a nossa grande protagonista, só que ele se vê tão envolvido em tudo aquilo que a gente percebe que ele se torna muito mais do que um contador, entende? Tanto é que a gente percebe características bem humanas nele, de pessoas que ora sente muita raiva, ora se apieda, mesmo sobre o mesmo assunto, entende? Então a gente vai ter um narrador que a princípio ele perturba um pouco as ideias, porque ele não começa a vida da Macabé em si, ele fica um grande tempo ali se promovendo, falando sobre todas as dúvidas que ele tem dentro dele, o quanto o processo de escrita é árduo, o que a gente pode caracterizar, de certa maneira, dialogar com a própria vida da Clarice Lispector, que demonstra, principalmente por esse ter sido o último livro que ela escreveu, que era um processo que ela estava ali tentando desfazer os nós que ela ainda tinha aos montes dentro dela. Então, há muitas teorias que dizem que o próprio Rodrigo ele é a personificação da Clarice dentro dessa história. E qual é a história dessa nordestina Macabéa, que, como eu mencionei para vocês, veio do Nordeste para o Sudeste, precisamente para o Rio de Janeiro, tentando melhorar de vida. E o que seria esse melhorar de vida, né? Porque ela é descrita como uma mulher totalmente sem graça, como uma mulher totalmente oca, uma mulher sem importância, sem virtudes, que aqui no Sudeste ela acaba conseguindo que as pessoas do Norte tanto idealizam aqui nessa região, que seria o emprego, mudar de vida. Ela consegue emprego, ela consegue namorado, ela consegue moradia, mas em troca de quê? Sabe? Porque ela ainda é descrita como uma mulher vazia, ela ainda é encontrada como uma mulher oca, sem grandes atrativos. Tanto é que a própria Clarice, na última entrevista que ela deu, que ela fala sobre a importância desse livro, inclusive eu vou linkar para vocês essa entrevista aí no box de informações, porque é icônica. Eu amo essa entrevista, que inclusive já foi passada, apresentada a nós, né? Pessoas, quando ela já tinha ido, quando ela já tinha lançado esse livro. E é uma entrevista riquíssima, interessantíssima. Vou linkar para vocês, aconselho que vocês leiam. E ela diz que a história da Macabéa, ela surge nesse momento de calamidade pública, porque a gente está falando de um período que acontecia muito esse processo de migração. E eu diria que hoje em dia, além desse processo de migração das pessoas do norte e do nordeste, ele também acontece com pessoas de países vizinhos aos nossos, principalmente quem mora aqui em São Paulo, consegue ver bastante ali no centro de São Paulo, bolivianos, pessoas que vêm do Haiti, etc e tal,
que vem para cá porque o país dele está pior do que o nosso, o que é meio difícil de imaginar, mas sim, está. Então, a gente percebe que a gente ainda está vivendo esse processo de calamidade pública, esse processo que está brotando aos montes, e a Clarice busca trazer esse recorte a uma novela, gente, olha, super curtinho, dessa Macabea que aparentemente, e assim como muitos de nós veem, essas pessoas, né, sem perspectiva, sem vida, sem, sabe, vazias, ocas. Então é muito, ela vem com o intuito de mostrar que esse vazio da Macabea é como se ela não precisasse ter algo para mostrar ao que veio, porque mesmo que ela seja descrita como uma pessoa vazia, ela é cheia de cultura e ela traz muita mensagem entre linhas. A Macabea, eu costumo dizer que apesar de ela, da maneira com que ela é descrita, ela é muito cheia. Ela é cheia de cultura, ela é cheia de significado, ela é cheia de história, de um processo recorrente, de um processo desumano e contínuo. Então eu absolutamente me apeguei a essa personagem, que ela busca certa maneira de se destacar, de ter certa vida com valor, e ela só reconhece isso no grande desfecho, que vocês já sabem qual é, todo mundo já sabe, mas caso vocês ainda não sabem, eu não vou entrar em pormenores, porque, né, talvez seja considerado spoiler, mas mesmo assim é um livro grandiosíssimo, que eu absolutamente amo. Inclusive eu consigo pensar que esse livro ele surge com o intuito como se ele fosse um tapa na cara da sociedade inteira, que sempre olhou para Clarice Lispector falando dela como uma pessoa extremamente isenta, porque grande parte de sua obra foi escrita durante a ditadura militar, e muita gente a chamava de isentona, como se ela não quisesse se colocar à prova, porque ela nunca falava sobre temas tidos importantes. E eu tenho duas coisas que eu penso a respeito. A primeira é que talvez faltou um olhar entre linhas dessas pessoas para verem que sim, ela falava de temas muito importantes, mas talvez não estavam ali, sabe? Talvez estava subentendido. E também que tem momentos da história e momentos da vida que o maior movimento de resistência é se manter vivo. E talvez as pessoas que a criticavam, que falavam que ela era isentona, que ela não dava voz, que ela não percebia as coisas que aconteciam ao redor, eles não tivessem percebendo isso, porque a gente tem uma autora brasileira, vou dizer brasileira, porque vocês sabem que ela não nasceu aqui no Brasil, só que ela veio pra cá muito bebê, então ela cresceu ali no Nordeste. Então a gente vê uma mulher que tomou posse, que agia como brasileira, que ela tinha um olhar muito sensível e que ela percebia muitas coisas que as pessoas não percebiam que ela estava enxergando, que ela estava refletindo. Vide a história da Macabea, porque as pessoas pensavam na Clarice como se ela não se importasse com essa classe social, como se ela não interpretasse o que de fato estava acontecendo ali, e ela vem com um livro super curto que na verdade acaba se tornando um murro na cara da sociedade, fazendo essa denúncia do que acontece até nos dias atuais. Então, acho que é mega evidente que eu, Blaster, amei essa história, eu absolutamente amei essa história, foi uma das melhores leituras de 2021 e eu quero muito voltar a ler outros livros da Clarice. Inclusive, se vocês tiverem outra dica pra mim, por exemplo, Stephanie, eu acho que ia ser legal você ler tal livro, me conta aí no box de informações também qual o livro favorito de vocês. Eu só li esse, por enquanto, mas com certeza eu pretendo ler mais. E esse daqui também vai estar aí no box de informações, no link da Amazon. Se vocês puderem comprar com o meu link, eu vou ser eternamente grata, tá bom? Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar meu like aí embaixo, se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada, leiam A Hora da Estrela e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!